Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, você já sabe, né? Larga o dedo no like, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, né? Tenha caído por aqui agora. Liga o sininho de notificações também para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E claro, né? Já aproveita aí para seguir o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais. É só você procurar lá pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar aí sobre essa fase terrível do Vasco, né? O Vasco que, cara, parecia que tinha aí encontrado um time, tinha encontrado um jeito de jogar, iria voltar, né, a ter uma temporada aí que agradasse o torcedor. O ápice desse sentimento aconteceu no clássico contra o Flamengo, quando a gente conseguiu ali quebrar aquela escrita que vinha perdurando por muito tempo, né, do Vasco sem conseguir vencer o rival, com um jogo bem construído, né, estrategicamente bem pensado para conseguir anular o Flamengo, muita entrega dentro de campo. E depois daquela partida, o caldo desandou. E o pior, né? Parece que tá ficando cada vez pior. Porque, vamos lá, vamos lembrar. Então a gente venceu o Flamengo 3-1, não é mesmo? Aí, pô, ainda tava vivo no estadual. Era só vencer, contar com os resultados, ainda podia ficar vivo no estadual. Aí fomos jogar contra o Boa Vista, justamente, empatamos em 2-2. Já foi frustrante, né? Mas beleza, pô, 3 dias depois do clássico, o elenco, sei lá, tava cansado, tava ainda de ressaca da vitória, deixou passar. Na sequência, a gente vence o Resende por 3-1, um time meio misto, e meio que fica aquela sensação, né? Tá vendo? Não, a coisa tá encaminhada, é porque realmente o time deu ali uma deslumbrada, agora os jogos não vão ser tão importantes, o time tira um pouco o pé, mas a coisa está encaminhada, O alerta começou a brilhar mais forte mesmo, foi quando começou a Taça Rio. A Taça Rio foi ali, né, um choque de realidade pro vascaíno. A gente começa perdendo pro Madureira por 1-0, com um time reserva, é verdade, mas ainda assim é o Madureira, né? É o Madureira. A gente consegue a classificação para a final no jogo da volta, 2-1 contra o Madureira em São Januário, aí sim, a melhor atuação do Vasco depois da partida contra o Flamengo, né? O Vasco poderia ter construído até um placar maior, esse 2-1 ficou meio mentiroso aí. O Vasco criou muitas oportunidades e, coincidência ou não, a gente vai debater aqui hoje, né? Justamente no jogo aí que teve a presença do Marquinhos Gabriel, o único jogo com a presença do Marquinhos Gabriel depois da partida contra o Flamengo. Aí, que nem eu falei, daí pra frente, cara, só a ladeira abaixo. A gente vai enfrentar o Botafogo na final da Taça Rio. No primeiro jogo, a gente já faz uma partida ruim, mas mal ou bem ainda tem ali o controle das ações do jogo, ainda consegue vencer, né? Faz 1-0. Depois, no jogo da volta em São Januário, a gente esperava uma outra vitória do Vasco, mas dessa vez com mais autoridade, né? Foi o contrário que a gente viu. A gente não só viu o Vasco perdendo no tempo normal, a gente foi ganhar a Taça Rio nos pênaltis, como viu um Vasco, cara, dominado pelo Botafogo, né? Se tinha ali alguém que tinha que sair campeão, saiu vencedor já, teria sido o Botafogo. Foi quem dominou as ações. Beleza, é porque a Taça Rio, o time não estava focado, vai mudar tudo quando entrar a Série B. E aí a gente viu aquele jogo contra o Operário que, cara, foi pior, né? Se contra o Botafogo, o Botafogo tinha sido melhor, o Vasco já tinha jogado pior com o adversário, quanto o Operário foi gritante a diferença. O Operário engoliu o Vasco, ganhou na hora que quis, o Vasco não viu a cor da bola. Poderia ter sido uma goleada maior ainda, né? Então, assim, que nem eu falei, a situação só foi piorando, né? E aí teve esse jogo agora contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, onde o Vasco mal bem conseguiu vencer, mas, de novo, né? É um adversário muito fraco. Então não dá pra, o Vasco conseguiu vencer, o Vasco não sofreu gol. Beleza, um adversário que vai jogar a Série D, que estava aí um mês sem atuar, então nem tá em ritmo de jogo, né? Só ter ganhado por 1-0 é muito pouco. A gente viu um time sem vontade de querer vencer, né? Muito bagunçado em campo, se deixando dominar em certos momentos da partida pelo Boa Vista. Não dá para aceitar o nível de atuação que o Vasco
tá tendo. E aí, nesse período, até por conta disso que eu comentei, né, começou a surgir esse questionamento. Será que o Vasco sofre, então, uma Marquinhos Gabriel dependência? Porque ele vinha sendo mal ou bem um dos destaques do início da temporada, vai ter ali a sua coroação na partida contra o Flamengo, onde a mídia em geral, né, os debatedores de Vasco aí, colocaram muito na conta da atuação do Marquinhos Gabriel, a vitória do Vasco, ressaltaram a importância do jogador ali no meio do campo, né, acionando os seus companheiros. E depois, que não comentei, né, acaba que o único jogo, o Vasco vai mal contra o Boa Vista, contra o Resende, no primeiro jogo contra o Madureira, já sem o Marquinhos Gabriel, ele volta para o segundo jogo contra o Madureira, o time volta a jogar bem. Ó, tá vendo aí a importância do Marquinhos Gabriel? Ele sai de novo, e aí o time volta a jogar mal de novo. Então criou-se essa teoria da Marquinhos Gabriel dependência. A gente vai discutir aqui se é verdade, se isso faz sentido. Mas antes, vocês já sabem, né? Tem um recadinho do Flávio Dias para vocês. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Boa, vamos voltar aqui então, vamos discutir se existe essa dependência realmente do Marquinhos Gabriel. Primeira coisa que eu quero falar é que se ela existe, tá errado, né? Tá errado, não dá para você depender de um jogador, montar um esquema tático, um projeto de temporada que dependa de um jogador, né? A menos que esse jogador seja o Edmundo, o Romário, o Messi, que aí realmente fica difícil, né? De você ter um reserva à altura. Pô, beleza, né? Como é que você vai ter um jogador que quando entrar no lugar do Messi, vai conseguir cumprir todas as funções que o Messi faz em campo? Aí não dá, né? Até porque se você tivesse, você ia ter que dar um jeito de botar ele titular do lado do Messi. Então, se a gente tá falando de um extra classe, de um cara ali fora de série, aí beleza, né? Não tem como. Aí a gente vai ficar feliz de viver a dependência daquele jogador. Mas tá longe de ser o caso do Marquinhos Gabriel, né? Tá longe de ser o caso do Marquinhos Gabriel, que é um bom jogador, um jogador técnico, mas que também não é aí essa última bolacha do pacote, né? E a segunda questão que a gente tem que levar em consideração, especialmente nesse caso, é que o Marquinhos Gabriel ainda é um jogador com esse histórico de lesões aí complicado, né? Não à toa veio ali com o contrato de produtividade, várias cláusulas para caso ele não tivesse ali uma sequência durante a temporada, porque a gente sabia que era uma aposta do clube, um jogador que pode, né, e tem tudo para deixar o clube na mão em alguns momentos. Eu acho que assim, na melhor das hipóteses, o Marquinhos Gabriel vai desfalcar o Vasco em alguns momentos, né? Acho que na maratona que deve ser aí a temporada do Vasco, no planejamento otimista, pensando ali positivamente, ainda assim o Marquinhos Gabriel vai desfalcar o time, né? O pensamento negativo é que ele vai passar a temporada inteira no departamento médico. Então, como é que você cria um esquema tático que depende de um jogador com o qual você sabe que não vai poder contar o tempo todo? É complicado, né? É muito complicado. Até porque, vou bater de novo nessa tecla aqui, não acho que o Marquinhos Gabriel seja esse jogador excepcional e insubstituível, né? Eu acho que o Marquinhos Gabriel, ele cumpre uma função que o Cabo não conseguiu encontrar outro jogador para fazer no elenco. Esse é o problema. É uma questão muito mais de função, né? A função que ele exerce dentro de campo, do que as qualidades individuais do jogador. O que eu estou falando aqui? O Marquinhos Gabriel, se você for reparar, ele é aquele jogador do meio campo que volta mais para buscar o jogo. Ele realmente é o jogador que faz essa ligação entre a defesa e o ataque. Com a saída do Marquinhos Gabriel, a gente vê o Vasco muito espaçado.
fica ali aquela linha defensiva, os 4 zagueiros ali, mais os 2 volantes, né? Fazendo a linha defensiva, e o resto fica todo lá no ataque esperando a bola chegar. E mesmo quem faz a função do Marquinhos Gabriel substitui, o Morato ou o Peck, tem sido aí as opções até aqui, né? O Sarrafiori entrou aí no último jogo, também fica muito lá na frente. Tenta voltar ali, mas até a intermediária adversária no máximo e conduzir, e ocupa aquele meio ali quando a bola tá no ataque, mas quando o Vasco tá com a bola na defesa tentando conduzir ela pro ataque, eles não voltam para buscar o jogo, que nem o Marquinhos Gabriel fazia, né? E aí deixa muito na mão ali dos volantes, do Galarza e do Andrei, agora do Rômulo. E se o adversário faz uma marcação-pressão um pouquinho melhor qualificada ali, já complica demais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que levantar aqui é se, será possível mesmo que não tem outro jogador no elenco aí capaz de cumprir essa função do Marquinhos Gabriel, voltar um pouquinho mais atrás para buscar o jogo, para aliviar ali a saída de bola dos volantes e dos laterais, eventualmente, dos zagueiros? É o zagueiro, é o Ricardo Graça que tem que sair feito um maluco, conduzindo a bola até o ataque, é o Andrei, de repente, que tem ali como primeiro volante, que tentar toda hora esse lançamento, porque não tem ninguém do ataque se aproximando para receber essa bola. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que tentar responder aqui, né? Que jogador talvez poderia se encaixar mais nesse perfil? Certamente não é o Morato. E também não é o Peck, que eu acho que são jogadores de conduzir muito a bola. E para essa função, acho que tem que ser um jogador que, repito, volta mais atrás, volta lá para o campo de defesa para buscar a bola com o volante, eventualmente, e que aí distribua mais o jogo. Em certas circunstâncias, vai ser importante também o cara quebrar a linha ali, né? Tentar conduzir, driblar, se a marcação do adversário estiver muito encaixadinha, é bom que o jogador saiba fazer isso, né? E, cara, o Galarza sabe fazer isso, o Andrei sabe fazer isso, o próprio Marquinhos Gabriel sabe fazer isso. Então, assim, acho que essa qualidade existe. Agora, falta a outra parte, né? Que é distribuir o jogo. Normalmente, você não vai precisar... Essa quebra de linha aí, ela tem que ser ali um recurso extraordinário, para se o time estiver muito fechadinho. Mas não pode ser a jogada principal, né? Que nem vai ser o caso se a gente estiver entregando a bola pro Morato ou pro Gabriel Peck. Então, a gente tem que ter essa consciência. E aí, quem pode ser esse jogador? Será que pode ser ali o Sarrafiori? Por esse jogo aí contra o Boa Vista, né? O primeiro jogo ali, ele chegou a entrar na partida contra o Operário. Parece que ainda não, né? Também não foi um jogador que voltou muito para buscar a bola. Acho que a gente não viu ainda essa qualidade, mas é algo que pode ser trabalhado. É questão do Cabo chegar ali com o Sarrafiori e falar, né, amigo, olha só, vou tentar aqui no meu portunhol, você tem que voltar mais para buscar o jogo. É voltar ali junto, se meter entre os volantes mesmo, se for o caso, para pegar a bola, se tiver muito apertado. E aí, cara, conforme você ajudar ali a sair, o time a marcação vai se quebrar e você vai ter opção ali. Você pode tocar justamente para os nossos pontas, ou para os nossos laterais que tenham subido, ou até eventualmente para o próprio volante, né? O cara toca e sobe para receber. Outra opção pode ser o MT também, né? Muita gente coloca aí o MT como uma possível solução para ser reserva do Marquinhos Gabriel. Os questionamentos que a gente faz são aqueles de sempre, né? O primeiro é que o MT tá machucado ainda. Tá ali se recuperando, mas ainda não está à disposição do treinador. Tem uma questão física também que a gente tem que ver no caso dele. E outra questão é de sempre. A gente vai acabar, mais uma vez, dando aí o fardo de resolver o time do Vasco para um garoto que está tendo a primeira oportunidade no time essa temporada. Talvez seja um pouco demais, né? Se principalmente a gente não puder contar com o Marquinhos Gabriel com a frequência que a gente gostaria, pode ser aí um peso muito grande pro MT aguentar. Ah, Felipe, você está dizendo então que o Vasco precisa contratar? O Vasco precisa contratar um reserva pro Marquinhos Gabriel? Cara, teoricamente já contratou, né? Eu acho que o Sarrafiori veio para ser o reserva do Marquinhos Gabriel aí. Se ele vai funcionar ou não, a gente precisa de um pouco mais de tempo para bater esse martelo. E mesmo que não funcione, eu sinceramente acho que a gente tem no nosso elenco opções para para fechar essa lacuna aí. Acho que, vou falar mais uma vez, acho que a gente tem a qualidade técnica que precisa. É uma questão de você achar o jogador certo para cumprir a função certa. Eu acho que a gente pode, por exemplo, cara, tentar o Andrei nessa posição. Eu acho que o Andrei poderia ser esse jogador que volta até a linha defensiva para buscar a bola, ajudar os volantes, consegue distribuir, aparece no meio com a finalização, isso é importante também, né? Ah, vai mudar o esquema tático? Cara, não é nem mudar o esquema tático.
é mudar a função do Andrei no jogo. Ele não ia virar um terceiro volante, não é que o Vasco ia começar a jogar com 3 volantes. O Andrei ia passar a fazer a função de terceiro homem de meio campo, ia fazer a função que hoje o Marquinhos Gabriel faz. Eu acho que ele pode render muito mais nessa função. Eu acho que ele tem a qualidade no passe para distribuir o jogo, ele já sabe, porque jogou muitas vezes como volante, né, voltar para buscar o jogo e tentar distribuir se a coisa estiver mais complicada. Tem uma boa finalização de fora da área. Eu acho que ele jogando mais avançado, a gente realçaria as qualidades do jogador, não é mesmo? E, cara, por outro lado, se protegeria um pouco dos seus defeitos, né? Porque é aquela coisa, se ele volta para buscar o jogo, para tentar distribuir, né, pega a bola com o primeiro volante, tenta lá sair driblando ou um passe que dá errado, ele sendo o terceiro homem de meio campo, cara, você vai ter os outros volantes ali para, se der errado, tentar corrigir, né? Enquanto quando ele é o primeiro volante e ele tenta esse passe e ele erra, a bola o adversário já sai na cara do gol, né? Então, a gente resolveria esse caso e a gente potencializaria as qualidades do Andrei. Acho que pode ser uma possibilidade. Além, é claro, né, de testar o MT eventualmente, continuar dando chances pro Sarrafiore. Então, eu acho que, cara, para a posição do Marquinhos Gabriel, eu não contrataria não, sabe? Eu contrataria, se fosse contratar, se o Vasco tivesse que contratar, olhando por posição, hoje, eu acho que a gente está muito mais desfalcado num bom atacante de lado pela esquerda. Acho que a gente tem muitas soluções para a direita. O Léo Jabá funciona bem pela direita, o Morato também gosta de jogar pela direita, o próprio Peck, que hoje em dia é a nossa solução para a esquerda, né? Porque ele é canhoto e consegue ir na linha de fundo, ele funciona bem na direita também, ele corta para dentro e faz muito gol. Foi assim que ele acabou virando aí o vice-artilheiro da temporada. Mas na esquerda a gente está sem solução. O Léo Jabá, quando a gente põe na esquerda, não funciona. O Morato, quando a gente põe na esquerda, não funciona. O Cabo tentou aí o Figueiredo jogando pela esquerda, não funcionou também. Acaba que a nossa única solução é mesmo o Gabriel Peck aí, que, de novo, eu acho que a nossa melhor solução é o único que funciona mais ou menos por ali, mas é um jogador que até às vezes funciona melhor pelo outro lado. Então, e a gente não pode também, mais uma vez, né, deixar com o Vasco só com uma opção pela esquerda funcionando, ainda mais essa opção sendo um garoto. Então, se eu fosse contratar, olhando nas posições hoje, eu acho que, apesar de tudo, eu ainda procuraria ali um ala para jogar pela esquerda, né? Um ponto esquerda para o Vasco. Ou então, e aí seria uma questão que ultrapassaria esse aspecto aí posicional e tático, eu acho que o Vasco poderia contratar também um jogador que fosse mais líder dentro de campo. Eu acho que está faltando aí nesse time do Vasco uma liderança para mexer mais com o aspecto aí dos brios, né? E da motivação, mais do que o aspecto tático e técnico até. A gente estava discutindo no podcast do Atenção Vascaíno, está ainda ao ar nessa quinta-feira, então fiquem ligados, vale muito a pena acompanhar, né? Mas a gente estava discutindo justamente sobre isso, como falta um líder dentro de campo ali, um cara que seja realmente um capitão, a voz do técnico dentro do campo, como a gente já teve em outros momentos, né? Se a gente for lembrar aí o Maxi Lopes, o Guarim, voltando um pouco mais atrás o Rodrigo, o zagueiro, indo mais lá para trás ainda, o Juninho Pernambucano, o Felipe. Acho que eram jogadores que, por um lado, eles tinham ali a qualidade técnica que davam respeitabilidade para eles, né? Ninguém vai questionar o poder de decisão e de resolver uma partida que tinha Juninho, Rodrigo, Maxi Lopes, que nem a gente tem hoje em dia nesse time, né? Seria um Cano, seria um Zeca, seria eventualmente o próprio Marquinhos Gabriel, mas que falta nesses jogadores que a gente tem hoje aquele outro lado que esses tinham, de, cara, ser um cara de campo que tá sempre insatisfeito, tá sempre cobrando dos companheiros, faz aqui, faz ali, tocou errado, sabe? Eu acho que esse elenco do Vasco hoje tá muito na amizadezinha, todo mundo amigo, todo mundo conversando, o grupo se ama, mas dentro de campo tá faltando às vezes aquele cara pra cobrar, né? Pra dar aquela cobrada. A gente viu contra o Boa Vista o Cabo se esgoelando na beira do campo, vamos jogar, vamos não sei o que lá, e lá dentro não tinha um cara para repetir, né, esse discurso. Porra, galera, vamos jogar, caramba, que isso, estamos com a mais, Boa Vista, vamos para cima dos caras, né? Acho que tá faltando essa personalidade no elenco, acho. O Léo Matos talvez fosse ser um jogador mais próximo desse perfil, mas aí eu acho que falta no Léo Matos
mas aquela característica técnica mesmo, né? De ser aquele jogador que decide os jogos e que por isso tem moral para cobrar os seus companheiros. O Leandro Castan, você deve estar falando, pô, e o Leandro Castan? O Leandro Castan tem esse perfil. Pois é, eu acho que ele já foi esse líder dentro de campo do Vasco. Mas até pelo tempo aí de clube, ele acabou se desgastando muito, né? E ele admitiu isso aí, né? Naquela entrevista que ele deu pro podcast do Globo Esporte, que, cara, hoje em dia ele já não tem mais vontade de ter esse perfil, de ser o cara que exige, de ser o cara que cobra. Então, acho que é um nome que a gente perdeu também, né? Mas, cara, que nem eu falei, a gente vai discutir muito isso, a gente discutiu muito isso no podcast do Atenção Vascaínos, então fica mais uma vez a recomendação para vocês assistirem lá. Tá saindo agora, se você é de podcast, você pode procurar aí no Spotify, no Google Podcast, o seu agregador de podcasts favorito, podcast do Atenção Vascaínos, você vai encontrar. Ou então, você vai lá na nosso segundo canal aqui no YouTube, o AV+, pô, tá sempre com bastante conteúdo, tem lá o Acorda Vascaíno com a Jéssica Dias, a gente bota às vezes jogos antigos e também coloca o podcast. Repito, vai sair nessa quinta-feira, a gente vai tentar discutir, fazer essa avaliação aí do que aconteceu com o Vasco. Isso que eu tô falando aqui, a gente vai falar com muito mais propriedade e expandindo mais aí o escopo lá no podcast. Eu, Flávio Dias, Emerson Rocha, a Jéssica Dias. Tá muito legal, fica aí o convite para vocês procurarem. Fica o convite também para vocês continuarem aqui no Atenção Vascaínos. Mais tarde, o Flávio vai vir aí com o AV News trazendo todas as últimas informações sobre o nosso clube do coração. Espero contar com a sua audiência e até lá a gente vai se falando.